mesmo, porque é muito difícil a gente entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus faz na nossa vida, e por muitas vezes a gente não aceita aquilo que Deus nos chama a fazer. E essa palavra, ela foi falando comigo, porque às vezes a gente não se sente capacitado, às vezes a gente quer lutar de uma forma como a gente não precisa. E eu estava lá bem triste. Hoje não foi um dia fácil, hoje foi um dia muito difícil para mim, por alguns motivos. E eu estava bem chateada. E ali eu estava falando com Deus e eu falei ali umas coisas para Deus que eu acho que Ele ficou bem bravo comigo, que Ele não esperou nem eu ir embora, Ele já meteu a mão na minha cara. Então, irmãos, o Senhor Ele fala, o Senhor Ele mostra, o Senhor Ele usa pessoas para falar com a gente. Então, não abra mão daquilo que Deus falou com você, não abra mão daquilo que Deus entregou para você. Eu vou falar até um pouco sobre isso, mas aqui é um testemunho mesmo, é algo que o Senhor fez na minha vida e eu tenho certeza que através da vida das Samantas o Senhor me renovou nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu acordei e quando eu abri ali as minhas redes sociais, eu escutei um negócio muito forte, porque a gente, e eu sou a louca que sempre falo isso aqui, os detalhes. Às vezes a gente presta atenção em tudo, menos nos detalhes. E hoje, quando eu acordei e eu vi aquela mensagem daquela moça, algo muito grande falou no meu coração. Fala isso lá hoje à noite. Não tem nada a ver com a minha mensagem, mas fala isso hoje à noite ali, porque tem pessoas que precisam ouvir para dar mais valor à vida. E eu vou perguntar aqui, se você acordasse de manhã e tivesse 10 milhões na sua conta, você ia estar feliz ou você ia estar triste? Feliz. Quem aqui ia estar triste? Com 10 milhões na conta? Ninguém. Todo mundo ia acordar e ia sorrir, e glória a Deus, e que bênção, oh meu Deus, o Senhor abriu o céu e desceu. Seria assim que a gente ia fazer. Mas aí eu te pergunto, o que você prefere? Você prefere que amanhã tenha 10 milhões na sua conta, ou você prefere que amanhã você tenha vida? O que você escolheria? Se você precisasse escolher, eu vou colocar 10 milhões na sua conta amanhã, mas aí você não vai viver amanhã, vai ficar lá 10 milhões na sua conta, mas você não vai estar mais aqui. O que você escolheria? 10 milhões ou você escolheria viver? Viver? Todo mundo, levanta a mão, quem escolheria viver? Aí a mulher falou assim, eu vou falar para vocês. E por que você acorda de mau humor então? Se você entre 10 milhões e a vida, você escolheu viver. A gente não percebe quanto o pequeno é importante. A nossa vida, ela é importante. Se a gente acordasse com 10 milhões na conta, nós estaríamos muito felizes. Mas você escolheu vida ao invés de 10 milhões. E você, quando acorda, Deus te deu um fôlego de vida. Ele soprou vida em você. Você acorda mal-humorado, você acorda reclamando, você acorda bravo, você acorda xingando, você acorda reclamando de tudo. Porque tem que trabalhar, vai pedir para Deus em oração um emprego. Porque o filho está falando, mas você pediu para Deus um filho. Porque o marido está reclamando, mas você falou para Deus que você queria família. E aí você reclama de tudo. Então, gente, que nessa noite, eu não sei para quem eu estou falando isso, se é para muita gente, se é para pouca gente, mas que nós venhamos mesmo a mudar o nosso pensamento e entender que tudo é uma bênção de Deus na nossa vida, e que entre 10 milhões e entre a vida, nós escolhemos a vida. Então vamos ser felizes que a gente ganhou vida. Nós temos vida, amém? Amém. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Amém, já falei muito, né? Para quem não queria falar, já falei bastante. Irmãos, quem aqui se sente diminuído?
sente que o outro é melhor, que o outro... A gente faz várias comparações com a vida do outro, com a forma como a outra pessoa é. A gente se sente aí para baixo. A gente acha que no nosso trabalho tem um profissional melhor que a gente. A gente acha que às vezes a nossa família tem uma família que é melhor que a nossa. A gente acha que os filhos dos outros às vezes são mais inteligentes que os nossos filhos. A gente sempre vai achar que alguma coisa do outro é melhor do que o nosso. E às vezes a gente sempre vai fazer esse tipo de comparação. E às vezes isso nem está errado. Às vezes esse tipo de comparação, ele nem está errado. Porque às vezes, sei lá, você trabalha num lugar que não precisa de faculdade e uma outra pessoa trabalha num outro lugar que precisa de faculdade de MBA, de doutorado, de inglês e de tudo. E quando a gente olha que aquela pessoa, ele é um doutor, ele é alguma outra coisa, a gente se sente rebaixado, a gente se sente diminuído, porque aquela outra pessoa, ela tem mais status que a gente, ou porque tem mais beleza do que a gente, porque tem mais coisas do que a gente. E por muitas vezes a gente começa a achar que as coisas não são para nós, que nós não vamos conseguir algo, que aquilo não é pra gente, que o Senhor não chamou a gente para aquilo, porque tem pessoas melhores para fazer isso. E às vezes a gente até acha assim, eu queria tanto ser do louvor, mas eu nem falo direito com o líder do louvor, eu não vou conseguir chegar lá no louvor, porque eu não tenho esse contato. Quem tem esse contato vai conseguir. Eu queria tanto ser... Ixi, eu vou pegar o casal do Kids. Mas eu nem tenho contato ali com a Evelyn. Como é que eu vou chegar lá, gente? Dá sim, viu? Pode falar comigo, pode falar com o Belar, pode falar com quem vocês quiserem. Dá pra ser do Kids, sim. Do louvor também. Mas às vezes a gente se sente diminuído porque os nossos olhos acham que outras pessoas têm mais atributos do que nós. E a gente começa a se achar um improvável para a vaga, vamos dizer assim. A gente começa a achar que nós somos improváveis para aquilo. Mas jamais, você acha que eu vou conseguir? Que nem muitos irmãos falam que eu não vou conseguir cantar. Gente, coitados. Eu não vou cantar só para vocês não ficarem assim, entendeu? Mas às vezes as pessoas acham, às vezes nós nos comparamos e nós acabamos nos colocando num posto do improvável. Não, comigo não vai dar. Não, eu não vou conseguir. Não, imagina, Deus me deu esse dom, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar ali? Como é que eu vou fazer alguma coisa? E há uns dias atrás, nós estávamos lendo sobre Davi, e eu acredito que aqui todo mundo conheça Davi, e para mim Davi é um grande, improvável escolhido. E hoje o título da mensagem é Improvável Escolhido. Davi, ele foi um grande improvável que foi escolhido. Ele foi capacitado porque ele sabia pelo nome de quem ele estava indo. E Davi, ele deixou algumas lições muito boas pra gente. O livro, a história dele vai ter muita coisa, mas eu tirei 3 lições da história de Davi que nós podemos usar na nossa vida também. Então eu quero te convidar a abrir comigo. Não falei aonde. 1 Samuel 16. E eu vou ler rápido porque tem muita coisa. Em nome de Jesus. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficara sabendo
Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? E Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. E então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, Deus. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar aqui, Pai. O privilégio de ouvir a tua palavra, o privilégio de sentir o teu toque nos nossos corações, Senhor. Tira, Pai, agora todo o ruído, tira tudo aquilo que possa tirar a atenção de cada um que está aqui, Pai, para que cada um saia daqui recebendo tudo aquilo que o Senhor veio para entregar para cada coração sedento aqui essa noite, Senhor. Eu me diminuo, Pai, que não seja nada sobre mim, que não seja nada que eu queira falar, Pai. Que o Senhor, que o teu Espírito Santo me use, Pai. Faça morada, Senhor. Me usa, Deus. Me usa de forma sobrenatural, Deus, para que seja tudo aquilo que o Senhor quer dizer para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então Davi era o famoso improvável. Ele estava lá apacentando as ovelhas. Deus mandou Samuel e ungiu um cara a rei. Ele chega lá, tem um lindo, tem o outro que ele certamente achou que era, porque, como o texto diz, nós, os seres humanos, nós olhamos muito a aparência. Nós nos comparamos muito por aparência. Só que o Senhor não. O Senhor, Ele não vê como a gente vê. O Senhor, Ele vê o nosso coração. Ele não vê aquilo que está por fora. Porque às vezes a gente está olhando a grama do vizinho e a grama do vizinho está linda, está verdinha, mas ela é artificial. Ela não é natural. Então o Senhor, Ele não vê como a gente vê. E muitas vezes nós achamos que Deus vê da mesma forma como a gente vê. E Davi nessa passagem mostra, o texto ele mostra que não, que por muitas vezes nós nos comparamos, por muitas vezes nós nos rejeitamos a nós mesmos. E o Senhor, Ele sonda os corações. O Senhor usa aquele que é improvável. Muitas vezes nós queremos, eu digo que até nós queremos, nós achamos que Deus está olhando no mesmo ângulo que nós. Mas o texto ele mostra que não. O texto diz que o Senhor, que o ser humano, que o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor, Ele vê o coração. Nós precisamos entender
fala, viu? Tá faltando um. Tá faltando um. E quem era esse um? O improvável. E o que eu quero te dizer essa noite é que eu e você, nós podemos ser improváveis, nós podemos não ser os indicados da vaga, nós podemos não ser os indicados a fazer aquilo que nós estamos sendo chamados para fazer, mas nós precisamos entender que o Senhor não vê como nós vemos. O Senhor, Ele sonda o meu e o seu coração, e nós somos os improváveis escolhidos, porque o Senhor, Ele me escolheu, e Ele te escolheu, e Ele te chamou, Ele preparou essa noite para te falar que você é escolhido. Você pode ser um improvável, mas é Ele que vai te capacitar. Você precisa entender que não tem nada a ver comigo e com você, mas tem tudo a ver com Ele. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E por que que muitas vezes nós falamos: eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não consigo? Olha o tanto de gente que tem capacitada, olha o tanto de gente que tem estudada para fazer. E o Senhor está falando que sou eu que tenho que fazer? Olha o que Davi estava acontecendo ali naquele momento. Olha quantos irmãos estavam capacitados. E Samuel não se assentou até que Davi fosse chamado. Não ache que você não tem espaço, porque aonde o Senhor te chamar, todo mundo vai esperar para sentar até que você chegue. O pai ali, a gente, não vou dizer que o pai esqueceu Davi. O texto não fala isso. O texto, em momento nenhum, o pai vai dizer: ai, eu esqueci, tem mais um. Mas quando Samuel pergunta, o pai diz: sim, tem mais um. Ele está apacentando lá as ovelhas. Não, mas nós vamos esperar. Então tá bom, então manda chamar. Às vezes você está aí num tempo, num momento que você está mais afastado dessas coisas, que você anda mais afastado das pessoas. Alguns teólogos, historiadores vão dizer que Davi não era filho da mesma mãe dos outros irmãos, porque lá no Salmo 51 Davi vai dizer que ele nasceu na iniquidade. Lá no Salmo 51 vai dizer que em pecado a sua mãe lhe concebeu. A gente não sabe exatamente, mas às vezes você se sente dessa forma. Às vezes você se sente menos ao lado de pessoas que estão com você. Eu não sei como você tem se sentido. Eu não sei se você tem se sentido rebaixado. Eu não sei porque o Senhor te chamou. Eu não sei o que o Senhor tem falado aí no seu coração. Mas eu tenho certeza que uma coisinha ou outra a gente se rebaixa. Uma coisinha ou outra a gente não faz aquilo que Deus está pedindo. Quantos ministérios podem estar sendo enterrados aqui dentro dessas quatro paredes, nesse momento? Quantos ministérios podem estar parados agora? Porque às vezes você acha que o outro faz melhor que você, mas o Senhor está chamando você para fazer. Da mesma forma que Deus ali naquele momento ele fez Samuel pedir para buscar Davi, hoje Jesus também está aqui pedindo para você olhar para Ele. Jesus ele veio por mim, ele veio por você. Jesus ele veio por nós que somos os improváveis escolhidos. Ele morreu naquela cruz, ele se fez carne aqui nessa terra para que eu e
você foi chamado para fazer. Quando eu falo isso e eu trago a história de Davi, eu só não quero que ninguém confunda achando que Davi não aceitou aquilo que Deus queria para ele. Porque não é isso que aconteceu. Mas é isso que acontece comigo e com você. E o que eu quero trazer com a história de Davi é que nós precisamos nos inspirar da forma como ele viveu. Porque Davi não recuou. Mas eu e você, nós recuamos diariamente. Diariamente, nós damos 2 passos para frente, mas nós damos 3 para trás. Então, o saldo do dia é 1 passo para trás. Como você tem sido aí? Quando um cara chega, e entenda a expressão, ninguém vai chegar aqui e vai te ungir a rei. Ninguém. Só se você for casar e virar um rei. Mas é só uma forma carinhosa de chamar. Mas como é que você está agindo aí quando o Senhor chega e te unge? E fala, viu? É você. Você estava lá. Vieram 7 aqui antes, se apresentaram. Mas eu escolhi você. Qual tem sido sua resposta para Deus? O que você tem respondido aí para Jesus quando ele bate e fala, bora? E Davi, a história de Davi, ela nos mostra que também não é porque ele foi ungido que a promessa chegou, que ele foi ungido e 1, 2 ele estava reinando. Ele não reinou 2 segundos depois da hora que ele foi ungido. Ele foi ungido a rei, mas ele não reinou nem no dia seguinte. Ele passou por muita prova, ele passou por muito processo, ele passou por muita perseguição, ele passou por muita coisa, até o dia que ele se tornou rei. E às vezes nós queremos dar unção o trono. Nós não queremos passar pelo processo, nós queremos sair da unção, receber a unção aqui agora e ali na porta já sentou no trono. E no meio do processo a gente não aceita. A gente quer desistir, porque o processo ele é duro, o processo é complicado, o processo dói, o processo não é fácil. Não é fácil. O processo é cheio de gigante. E Davi, que eu acho que agora não é possível, até as crianças que estão ali atrás sabem de Davi, Golias. Davi teve uma luta com o gigante. E vamos para o capítulo seguinte, capítulo 17, a partir do versículo 23. Vai dizer assim: enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá e com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. E Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham
ouvido as palavras de Davi, foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Olha como muitas vezes as pessoas nos desprezam devido à nossa aparência. Por quê? Porque a nossa aparência mostra que nós somos os improváveis. Muitas vezes as pessoas não acreditam naquilo que a gente carrega. Muitas vezes as pessoas não acreditam naquilo que Deus deu para nós. Porque as pessoas olham com os olhos humanos e nós somos zombados com isso. E aqui Davi continuou firme, mas quantas vezes eu e você nós saímos por conta do que as pessoas falam? Quantas vezes nós nos importamos com aquilo que as pessoas falam e nós desistimos daquilo que o Senhor já deu a vitória na nossa mão? O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi, por isso Davi correu e lançou-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. E aí eu te pergunto, qual tem sido o seu gigante? E o que você tem feito para lutar contra o seu gigante? Muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, nós somos ali ungidos do Senhor, nós temos ali promessa do Senhor, nós temos Jesus que veio por mim e
E aí eu te pergunto, o que é o seu gigante? Porque o meu gigante ele é diferente do seu. E se eu falar aqui de cada um vai ter um gigante diferente. E aqui, o nome do gigante ele era Golias, mas na nossa vida nós temos gigantes e gigantes e gigantes. E parece que todo dia, às vezes, amanhece um gigante junto que a gente precisa matar. Mas o que nós precisamos aprender aqui com Davi precisamos entender quem e o que é o nosso gigante. Nós precisamos saber e ter certeza no nome de quem nós estamos guerreando. E nós precisamos entender o que nós precisamos vestir para acertar o nosso gigante. Ali no texto vai falar sobre o rei Saul que queria vestir Davi com a armadura dele. Mas Davi não estava preparado para receber aquela armadura. Davi não sabia usar aquela armadura. E muitas vezes nós queremos nos vestir com a armadura de outra pessoa para vencer a guerra. Nós queremos vestir a armadura de outra pessoa achando que vai dar certo para a gente vencer o nosso gigante. Mas a gente precisa entender quem nós somos em Cristo. Nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Cristo. Nós precisamos saber quem nós somos no reino, para que a gente não queira vestir coisas que não foram feitas para nós. Muitas vezes nós queremos vestir daquilo que não cabe em nós, e nós achamos que nós vamos vencer gigantes com armaduras de outras pessoas. E eu digo novamente do olho, do jeito que o humano vê, porque uma armadura ali naquele momento ela era muito mais bem vista do que um saquinho com 5 pedrinhas. Mas se Deus te capacitou para você ir com um saquinho com 5 pedrinhas e não com uma armadura, por que você está querendo colocar aquilo que não foi feito para você? E aí você fala assim para mim, mas eu vou colocar uma armadura e eu vou vencer um gigante. Eu não sei qual é o seu gigante, mas muitas vezes você está tentando se vestir de amizades que não te cabem. Você está tentando se vestir de atitudes que não te cabem. Você está tentando se vestir de lugares que não cabem a você. Para de ficar olhando para uma guerra de um menino com um gigante lá atrás. E entenda que você tem um gigante para guerrear. Entenda que você tem que entender o que te cabe e o que não te cabe. O que é que não tem servido em você e você está ali querendo andar e não está conseguindo. Nós precisamos tomar atitude assim como Davi tomou e falar, pera lá, essa armadura não está servindo em mim, deixa eu tirar, eu vou pegar aqui, eu vou colocar aqui as minhas pedrinhas, que foi assim que o Senhor me capacitou, foi assim que o Senhor me forjou, foi assim que o Senhor me ensinou, foi isso que o Senhor, dessa forma que o Senhor me ensinou ali enquanto eu estava apacentando aquelas ovelhas. E aonde que você tem tentado aí se vestir de coisas que não te cabem? Para de ficar com amizades que não te deixam andar. Para de ficar indo em lugares que não te deixam andar. Para de tomar atitudes que não te deixam andar. E isso é muito sério, porque todo mundo tem um problema. E todo mundo tem uma armadura aí que quer colocar e que não te serve. Todo mundo tem. Mas hoje nós precisamos daqui saindo entendendo que nós estamos sim guerreando contra um gigante, mas nós precisamos nos inspirar em Davi. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender pelo nome de quem nós estamos indo. E nós precisamos entender qual é
se o seu gigante pode ser uma separação, se o seu gigante pode ser uma enfermidade. Eu não sei qual é o gigante que você tem lutado nesse momento, mas nós precisamos conhecer e nós precisamos saber pelo nome de quem nós estamos indo, porque se eu e você nós formos pelo nosso nome, a gente morre. Se a Carol for pela Carol, eu vou morrer. Se a Ellen for pela Ellen, ela vai morrer. Nós precisamos entender que nós estamos indo pelo nome de Jesus, que foi aquele que veio, que morreu para me salvar, para te salvar, para que aqui não fosse o fim, mas para que eu e você nós tivéssemos morada eterna. Nós precisamos entender pelo nome de quem nós estamos guerreando, e nós guerreamos pelo nome de Jesus. E Davi fala que ele vai pelo Senhor dos Exércitos. Ele vai em nome de Deus, ele não vai em nome dele. E mais uma vez eu te falo, esse aqui, ó, o improvável, ele venceu. Ele venceu. Ele venceu aquele gigante, aquele cara que a hora que Samuel chegou lá, aquele cara que nem foi colocado ali diante de Samuel naquele momento, aquele cara que cuidava de ovelhas, aquele cara que estava ali apacentando as ovelhas. Olha onde ele chegou. Olha onde ele chegou. Agora para você glorificar, agora para você gritar, agora para você bater palma. Olha o que ele fez. Eu não acredito, vou falar de novo. Agora para você gritar, agora para você bater palma no nome de Jesus. Aleluia. Eu fiz isso só para entender se vocês estavam prestando atenção. Eu acho que vocês não estavam. Nós precisamos ir no nome de Jesus. Jesus que tem vida para cada um de nós. Jesus, ele está do nosso lado. Jesus, ele mora. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele está ali, ó, colado, lado a lado comigo, com você o tempo todo, o dia todo, a noite toda, a todo momento. Ele está ali. E muitas vezes a gente nem percebe a presença dele. Como que você tem tentado vencer as suas batalhas? Como que você tem tentado vencer o seu gigante? Eu te pergunto, você está indo no nome de Jesus? E você acredita que Jesus tem poder para te livrar do gigante? Porque muitas vezes no meio do caminho vão te zoar, vão te colocar para baixo, e aí você para, porque você olha para aquilo que o homem vê. Quando as pessoas te zoam, quando as pessoas te colocam para baixo, mas nós precisamos sempre olhar para cima, nós precisamos sempre saber quem está com a gente, nós precisamos sempre entender quem é aquele que nos salvou e que está ao nosso lado na batalha. Você está indo no nome daquele que morreu na cruz para te trazer vida. E Jesus está te falando isso agora. Jesus está aqui. Ele está querendo te dizer: para de ficar se vitimizando. Para de ficar falando que você é improvável. É improvável, mas é escolhido. Sou eu que capacito. Olha ali o improvável que venceu o gigante. Para de ficar se vitimizando, falando que você só tem problema, falando isso, falando aquilo, e isso eu estou falando grandemente para mim, porque muitas vezes a gente se vitimiza,
E para de achar, mas eu tenho muito mais problema que o outro. Mas a minha vida está muito mais difícil que a do irmão do lado. Ei, para de olhar para o lado. Olha para cima, olha para aquele que está te dando força. Olha para cima e olha para aquele que morreu por você. O maior ato de amor já aconteceu naquela cruz. Glória a Deus. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque ele era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Irmão, faça aquilo que você foi chamado para fazer. Não fica escutando seta que o diabo lança para você parar. Jesus está aqui, o Espírito Santo está em você e Ele quer que você faça aquilo que você foi chamado para fazer. E Davi fez. Davi fez aquilo que aquele improvável foi chamado para fazer. Davi venceu o gigante, mas ele venceu o gigante do jeito dele. Ele venceu o gigante da forma como ele foi forjado. Ele venceu o gigante da forma como ele estava ali aprendendo a fazer. E você e eu, nós temos que vencer o nosso gigante da forma ímpar que Deus, que Jesus nos chama para fazer. Se Saul pegasse ali as pedrinhas e tacasse no gigante, ele não ia conseguir matar aquele gigante, porque a armadura foi feita para ele. Talvez com a armadura isso não aconteceu, isso é uma suposição, mas talvez com a armadura poderia acontecer. Mas aquele momento foi para mostrar que quando o Senhor chama, o Senhor capacita. E Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. E que hoje você saia daqui derrotando esse gigante que tem te incomodado. Derrotando esse gigante que está aí enchendo você, enchendo sua paciência, está te zoando, está te colocando para baixo. Eu sei que é difícil, é muito difícil, é muito difícil, mas os processos acontecem. O processo, ele acontece na nossa vida, não tem jeito. O processo acontece na nossa vida. E eu não vou ler para não me estender, mas muito processo, muita coisa vai acontecer na nossa vida e muitas pessoas vão nos perseguir. Muita coisa vai acontecer, muita gente vai nos perseguir. Você vai ser perseguido, você vai ter problemas, você vai ter gigantes, você vai ter tudo. Mas que o nosso coração esteja voltado para a cruz. Que o nosso coração esteja voltado para aquele que veio para nos salvar. Que a gente não faça vingança com as próprias mãos. Davi, ele deixou uma terceira lição muito forte para mim. Porque nós precisamos diariamente, irmãos, lutar contra a nossa carne. É o Espírito lutando contra a nossa carne. E eu não sei vocês, mas eu mesma. Quando a gente consegue fazer uma vingancinha, né? Quando a gente consegue lembrar assim, falar, um dia eu precisei, você não me ajudou, eu também não vou te ajudar. Eu tô falando rindo, mas é sério. Quantas vezes a gente dá uma vingadinha, só um salzinho assim, que seja.
poderia se livrar ali de Saul e se vingar. Mas Davi diz que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei, porém não estenderei a minha mão contra o rei. Essa é uma frase de Davi falando ali, no momento que ele poderia se vingar do rei. Irmão, vai ter luta, vai ter problema, vai ter processo, vai ter gigante no meio. Uma vez eu escutei uma palavra de uma pastora que eu gosto muito, não era sobre Davi que ela estava falando, mas ela falava do meio. Que entre a unção e o trono existe um meio. E no meio vai ter muita coisa. No meio vai ter muita coisa. Mas que a gente possa ter esse coração como Davi teve. Que nós possamos ter esse coração de Davi. E que a gente possa também não querer se vingar daquelas pessoas que fizeram mal para nós nesse meio. Mas é difícil entregar a situação para Deus. É difícil falar, Deus, faça por mim. Mas olha que lição linda que Davi deixa pra gente. E eu quero que vocês se coloquem de pé. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Teria muito mais história para falar de Davi. Mas hoje eu queria falar da promessa até o cumprimento dela. Quando você recebe aí uma palavra, quando Deus fala com você, quando você aí tem um encontro, você sabe para aquilo que você foi chamado. Como hoje, eu recebi uma palavra. Não vai ser amanhã, pode ser, porque para Deus nada é impossível, mas eu tenho que entender que se não for amanhã, o Senhor vai cumprir, mas é no tempo dele, é da forma dele. Nós precisamos entender o processo da promessa até o cumprimento dela. Davi passou por luta, Davi passou por perseguição, Davi passou por muita coisa. Se ele não tivesse olhado para o Senhor em tudo que ele estava fazendo, ele poderia ter desistido daquilo que Deus já tinha dado a vitória para ele. E hoje eu te pergunto, como está aí o seu processo? Como está aí o seu gigante? Como está aí esse meio que você tem passado? Pode apagar a luz? O Senhor, Ele te chamou aqui nessa noite para que você coloque a mão aí no seu coração e para que você comece aí a pensar, para que você comece a falar com Ele, porque Ele está aqui. Ele está aqui e Ele quer que você entenda que tem luta, Ele quer que você entenda que tem gigante, Ele quer que você entenda que tem perseguição, mas Ele quer que você entenda que tem promessa, Ele quer que você entenda que você vive no nome dEle, você tem a vitória. Ele quer que você entenda que você é o improvável, mas é um escolhido, e Ele capacita os escolhidos. Ele quer que hoje todo espírito de comparação caia por terra. Ele quer que você pare de olhar para o lado e olhe para Cristo e entenda quem você é nele. Porque você não é na pessoa que está do seu lado, você não é na pessoa
Vem trazendo à memória tudo que você está passando. Vem trazendo à memória toda a luta que você está passando. E vem trazendo à memória aquele que está com você no meio da luta. Porque muitas vezes nós esquecemos que nós estamos pelo nome de Jesus. Traga à memória aquele que te trouxe vida. Traga à memória aquele que veio para te trazer vida, mas é a vida eterna que ele veio para te trazer. Ele veio para te reconciliar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Eu fui escolhido por ti. Escuta essa letra e vai orando, vai falando com o Senhor. Separado para ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Inconfável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Inprovável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Eu sei que nessa noite tem muita gente que tem muita luta, tem muita gente que tem muito gigante, tem muita gente que despertou. Então, se você sentir